Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, amado, por estar aqui. Graças a Deus. Amado, eu convido a todos para fazer uso da palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 20, versículos 24 ao 29. Eu gostaria, não ia ler dessa forma, mas eu gostaria de ler de forma responsiva, participativa, de forma que eu leio o 24, a igreja 25 e todos leremos o 29, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Acredito que todos já acharam, passemos a ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em tuas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no teu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, todos. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu digo amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje à noite eu gostaria de tratar da seguinte temática: deixando a incredulidade de lado. Deixando a incredulidade de lado. Você está caminhando, trabalhando em casa e de repente você sente a visão embaçada, um possível glaucoma, uma possível catarata, uma possível diabetes tipo 2. Você está trabalhando em casa, caminhando, e você sente um formigamento no lado direito do corpo, no lado esquerdo, seguido de uma paralisação, seguido de uma fala embolada, como foi no meu caso, que aconteceu comigo. Pode ser um possível AVC. Você está trabalhando, está em casa, está no trabalho, está caminhando na rua, e de repente você sente uma tontura tão forte, mas tão forte, que não consegue ficar de pé, tem que tatear alguma coisa, procurar alguma coisa para se sentar, senão você cai. A probabilidade do que é ser isso pode ser muito bem a pressão arterial elevadíssima, ela está lá em cima, 18/9, 19/9, 17, estando a situação, é quase certo isso acontecer. Mas por que eu comecei falando dessa forma? A incredulidade, assim como essas doenças nos fazem mal e afeta a nossa saúde física, a incredulidade é uma doença que afeta a nossa fé. Mas o que é incredulidade? O ateu, querido, o ateu, ele crê em Deus alegando a falta de existência de provas. Salmos 14:1 diz: o nécio diz no seu coração, não há
Deus. Já o incrédulo não, ele crê que Deus existe, ele crê, mas ele muitas vezes não crê no agir de Deus. Mas o que é incredulidade? Incredulidade é um estado de quem tem dificuldade de crer em algo ou não se deixa convencer com facilidade. É um estado de alguém que tem dificuldade de crer em algo que lhe é dito e não se deixa convencer com facilidade. Incredulidade é isso. Incredulidade é pouca fé, ausência total de fé ou recusar-se a acreditar. Incredulidade é isso. O incrédulo muitas vezes diz: a porta não vai se abrir. O crente diz: a porta já se abriu. O incrédulo diz: não vai dar certo. O crente diz: já deu certo em nome de Jesus. O incrédulo diz: aquele papel já faz 5 anos que está lá, ninguém move nada, ninguém me dá notícia. O crente diz: aquele papel vai para cima, Deus vai usar alguém, ele vem para cima e a minha vitória vai chegar. O incrédulo diz: o mar não vai se abrir. O crente diz: o mar já se abriu em nome de Jesus. O incrédulo diz: não é possível. O incrédulo diz: pá, é possível sim, porque para Deus tudo é possível. Amados, Tomé no hebraico significa gênio, e no grego é chamado de Dídimo, que significa também gênio. Tudo leva a crer, todos concordam que Tomé era gênio. Ele tinha um irmão gêmeo. Eu também sou gêmeo. E Tomé era gêmeo. Por isso é chamado de Tomé e Dídimo. Ambos possuem o significado de gênio. E na Bíblia tem pelo menos 3 referências a Tomé. A que acabamos de ler, a de João 14 e a de João capítulo 11. A de João 14 é que quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai muitos morados. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que quando eu tiver estejais vós também. Aí ninguém teve coragem de perguntar que lugar é isso. Aí Tomé, sincero, pensa uma coisa que Deus gosta, é sinceridade. Senhor, ninguém tem coragem de abrir a boca não, mas eu vou fazer a pergunta. Eu não sei não, que caminho é esse? Nós não sabemos o caminho nem para onde o Senhor vai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi sincero. Ele estava em dúvida, ele não sabia para o que caminho era esse que Jesus estava falando. Ele usou da sinceridade. Outra passagem é João 11. Lázaro está doente, depois morto. Jesus diz: é necessário que nós voltemos a Betânia, porque o meu amigo Lázaro está dormindo. Senhor, se ele está dormindo, ele está bem, Senhor, ele está guardado. Aí Jesus falou: não, ele está morto. E era necessário que lá não estivesse, para que o nome de meu Pai venha ser glorificado. Aí sabe o que Tomé diz? Senhor, nós acabamos de sair de lá, nós quase morríamos. Mas quer saber de uma coisa, Senhor? Quer saber, discípulos? Vamos nós também, nós vamos morrer com ele. Corajoso, irmão, corajoso. Muitas vezes nós só batemos na tecla de Tomé, que duvidou. Mas aqui, lá ele apresentou em João 14 sinceridade, e aqui apresentou coragem. Ele não disse assim: vamos também nós para tentarmos proteger Jesus, não. Ele disse: vamos nós também para morrermos com ele. Ele se colocou à disposição para morrer pelo seu Senhor. Todos nós temos um ponto fraco. Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas? 3. João e Tiago, quando estavam em Samaria, queridos, eles pediram para que Jesus descesse fogo do céu para matar os samaritanos. João Batista, o precursor de Cristo, aquele que abre caminho, que veio no ventre de Isabel, que foi preparado no tempo certo, que conhecia Jesus. Teve uma hora que ele estava preso e ele duvidou de Jesus. Nós vamos ver isso aqui daqui para frente. Ele duvidou do mestre. Será que ele mesmo enviou 2 discípulos para perguntar isso a ele? Todos nós temos um lado negativo, amados. Mas eu gostaria de começar primeiro. O incrédulo tem a capacidade de fechar a porta.
Você sabia que o incrédulo tem capacidade de fechar a porta? Eu vou provar na Bíblia. Eu não gosto de falar nada de mim, irmão. Olha só, Hebreus 13, 19. E vimos que não puderam entrar por causa da incredulidade deles. O que o autor de Hebreus está se referindo aqui? Entrar na terra prometida. Deus tirou o povo do Egito, queridos. Calcula-se que a quantidade de povo que Deus tirou do Egito foi cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala em 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Tudo leva a crer que era de 2 a 3 milhões de pessoas. E tirou esse povo do Egito para introduzir na terra de Canaã. Ele prometeu isso, querido. Mas pediu para Moisés enviar 12 espias, mas eles trouxeram 10 deles, trouxeram um relatório negativo. Aí sabe o que Deus diz? Deuteronômio 1,35 diz assim, ó: nenhum dos homens desta maligna geração verá a terra que jurei a dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá a terra que pisou, e darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, Moisés falando, por causa de vós, dizendo: também tu, Moisés, lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele entrará. Fortalece-o, porque ele fará herdar a terra de Israel. Não entrou Moisés, não entrou o povo que saiu do Egito. Só entraram 2 daquela geração. Passaram 40 anos rodeando e faleceram, pereceram. Quem entraram foi os seus descendentes. E somente 2 que saíram do Egito entrou na terra de Canaã. Alguém pode dizer o nome deles? Josué e... Alguém pode dizer aí o nome dos outros 10 que foram espiar a terra e trouxeram um relatório negativo? Eu digo que não. Se eu esperar 10 minutos aqui, ninguém vai falar. Por quê? Porque não está registrado. Sabe o que eu aprendo com isso? Incrédulo não é lembrado. Agora quem tem fé é... Irmão, toda igreja tem um Josué e um Caleb, sim ou não? Toda igreja... Eu preguei terça-feira em Planalto, tinha Josué e Caleb lá. Tinha Josué e Caleb, porque incrédulo não é lembrado, mas quem tem fé fica na galeria de Hebreus 11, como os heróis da fé. Glória a Deus. Vestes e calçados não envelheciam, água fluía da rocha, maná caiu do céu para alimentar, o mar vermelho se abria, nuvem, coluna de fogo de dia, coluna de fogo de noite, para protegê-lo dos frios e das pestes. Mas o povo foi incrédulo. Meu irmão, Deus cuida do seu povo. A Bíblia diz, Salmo 127, versículo 2: Deus cuida de nós até quando dormimos. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 34, 10, querido, eu acho lindo. Os filhos dos leões sentem fome e passam necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Glória a Deus. Deus cuida do seu povo, Deus zela para o seu povo. Um escritor diz bem assim, olha: nada temos que temer do futuro, a não ser que não nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Aí Deus diz assim, Judas... Esse Judas aqui é o irmão de Jesus, irmão de carne, o escritor da epístola de Judas. Ele diz assim, olha, Judas 1,5: mas quero lembrar-vos, irmãos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não acreditaram, creram. Destruiu o próprio Deus, queridos. Eles não creram, não acreditaram que poderiam entrar. Quando eles trouxeram o relatório, lá tem gigante, o povo é grande. Josué disse: eu não quero saber de grande, ele será o nosso pão, e como pão nós iremos destruí-lo. Porque Josué tinha uma fé no seu Deus. Josué viu o mar se abrir. Segundo, enquanto a incredulidade fecha a porta, a fé abre porta. Aleluia, Jesus.
Mateus 8, Lucas 7. Quem aqui não se lembra do centurião de Cafarnaum, que construiu a sinagoga? Deus usa quem quer, irmão, para fazer a sua obra. Se não tiver dentro da igreja, quem não quer, Deus usa lá de fora. Foi assim que o centurião de Cafarnaum construiu uma sinagoga linda para o povo de Deus e conseguiu um grande relacionamento com os judeus. A Bíblia diz que ele estava em aperreio, necessidade. O criado dele estava doente e ele pediu: Jesus, cura meu criado, ele precisa ser curado por ti. E Jesus disse: vamos na sua casa. Ele: Senhor, eu não sou digno de tu entrar na minha casa, basta uma palavra e o meu criado será curado. Olha o que Jesus diz, olha. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse ao que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, querido. Olha, essa palavra maravilhoso vem do grego, que significa taumazo, que quer dizer maravilhou-se, se surpreendeu, admirou-se, ficou encantado. Jesus ficou encantado. Nem em Israel eu encontrei tanta fé como esse homem. Jesus quer ficar encantado com a sua fé. Glória. Quer ficar surpreendido. Surpreendido aqui não é ser pego de surpresa, é ficar encantado. A fé dos amigos que levaram o paralítico. A Bíblia diz em Marcos 2, Jesus volta para Cafarnaum, quartel-general, a base do seu ministério, e entra numa casa e começa a pregar. Afluiu grande multidão na porta, de forma que ninguém conseguia entrar mais pela porta. Aí quatro homens tiveram uma ideia. Estava com um amigo do peito, viu? Estava com um amigo do peito, acamado, aleijado. Disseram assim: nós não podemos entrar por porta de trás, porta da frente, tem uma grande multidão. Vamos fazer assim, vamos destruir o telhado dessa casa e vamos jogar o paralítico pelo telhado. Meu irmão, foi coisa linda. Olha, e Jesus chegou à cidade e eles que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, olha, presta atenção aqui, ó. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Eu acho isso aqui, sabe o quê? A fé aqui que curou o paralítico não foi a do paralítico, foi a de quem? Foi a fé dos amigos dele, querido. Sabe o que eu aprendo com isso? A tua fé pode curar aquele teu parente que está acamado, pode levantar um morto, pode levantar aquela pessoa que está lá na UTI. Você já orou hoje por ela, ela está precisando de saúde. Jesus Cristo dá saúde. Ela pode ser curado, ele pode ser curado por causa da tua fé. Aleluia. Não sou eu que eu digo, é a Bíblia. Se lembra daquele homem que foi curado por Paulo só de olhar para ele? E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, nunca andou, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, olha só, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo entra na cidade de Listra, tem um varão, um homem paralítico. Aí Paulo começa a observar, e vendo a fé que ele tinha para ser curado, resolveu curá-lo, queridos. Só curou porque ele tinha fé. E o oficial do rei que intercedeu pelo seu filho, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito, e desceu e saiu ao encontro os seus empregados, dizendo: o teu filho vive, Senhor. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. Disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai do menino que era aquela hora, a mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Fé. Terceiro,
o incrédulo não acredita no milagre mesmo que veja com os próprios olhos. A filha de Jairo. Jesus é chamado por Jairo para ir até a casa dele. Jesus foi até a casa dele. E quando chegou lá, viu um grande alvoroço, porque a menina na ótica humana já estava morta. Diz a Bíblia que a casa estava cheia, os pranteadores profissionais estavam lá para ganhar o seu dinheiro. Naquele tempo, as viúvas, as mulheres divorciadas não podiam trabalhar, não tinham emprego e faziam isso para ganhar o seu trocado. As carpideiras choravam por um morto que não conhecia para ganhar algumas moedas, e Jesus disse: a menina não está morta, a menina dorme. E começaram a rir dele. Está rindo de mim? Pedro, Tiago, João. O pai é a mãe da menina, 5. Jesus, 6. A menina, 7. O número da perfeição. Sabe por que Jesus chamou essas pessoas para o quarto? Porque elas estavam em unidade de propósito. Quando nós estamos em unidade de propósito, a fé age. Quando nós estamos em um único propósito, o milagre acontece. Quando nós não estamos em divisão de pensamento, Deus reina, Deus faz, Deus trabalha. Segundo, só participa do milagre quem tem capacidade de viver o milagre. Aquelas pessoas que estavam na sala não tinham capacidade. É por isso que Jesus dizia assim, ó: dê comida à menina e não fale mais para ninguém, porque eles não têm capacidade de viver o milagre. Quarto, o incrédulo não exerce fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí Hebreus 11:6 é lindo, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeira função da fé, qual é? Agradar a Deus. Está aqui, ó, não estou forçando na barra não. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Primeira função da fé, agradar a Deus. Quando você tem fé, Deus dá aquele sorriso com o gato e fala: eu vou liberar a bênção, porque esse meu servo está merecendo. Eita glória. Amém. Paulo diz em 1 Coríntios 5:7 que nós não andamos por vista, mas por... Marcos 16 diz: finalmente apareceu os 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver acreditado nos que tinham já visto ressuscitado. Mateus 28:16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram da ressurreição. Mateus 17:20, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Queridos, às vezes o duvidoso está ao nosso lado, sim ou não? A pessoa que não tem fé está do nosso lado. A pessoa que se recusa a acreditar está do nosso lado. João capítulo 7 fala que os irmãos de Jesus, nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. Eles disseram: Jesus, eu não creio muito não, mas ninguém faz esses milagres e fica em oculto, meu filho. Vai se apresentar, vai para a festa no templo. Só existe essa festa 3 vezes ao ano. Os judeus são obrigados a comparecer no templo 3 vezes ao ano. Você não pode perder. Vai lá mostrar que você é o cara. Aí a Bíblia diz, João 17:5, depois de ele falar tudo isso, ele diz assim: mas nem mesmo seus irmãos criam nele. 5. A incredulidade impede que recebamos mais de Deus, limitando a atuação do seu poder. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 11:23. E tu, Cafarnaum, Jesus falando, hein? Que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios, os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até
hoje. Olha só, Mateus 13:54. E não fez ali onde? Cafarnaum, cidade marítima, base do ministério de Jesus, quartel-general, a cidade que Jesus escolheu quando saiu de Nazaré para residir. E não fez ali muitas maravilhas por causa de que, igreja? Por causa da incredulidade deles. Sexto, o incrédulo paga um alto preço pela sua falta de fé. Cidade de Samaria. Quem era o rei? Quem era o profeta? Eliseu. Quem era o rei da Síria? Ben-Hadad. Cercou Samaria. Essa não é a prática para ganhar o exército vencedor. Cercou, a comida acabou em Samaria. Aí diz a Bíblia, queridos, eu quando ouço isso, é algo angustiante. Diz a Bíblia que a fome era tão grande que se vendia a cabeça de um jumento, animal impuro para os judeus, por 80 ciclos de prata, amados. E o esterco de pombo por 5 ciclos de prata. As mães, o rei estava andando na rua, uma mãe olha para ele e diz: ei, me socorre. O que foi, mulher? Essa aqui combinou comigo de matar o meu filho hoje, de matar o filho dela ontem, para comermos, e hoje, de matar meu filho ontem para comermos, e hoje matarmos o filho dela. Mas ela descumpriu, ela não quer matar o filho. O rei se agoniou e disse: olha, eu juro que hoje eu tenho a cabeça de Eliseu no prato. O incrédulo joga a culpa para os outros, mas nunca assume a responsabilidade da sua incredulidade. Ele joga a culpa, ele prefere jogar a culpa para os outros. Eliseu tinha dito: o povo está em desobediência, por isso que Deus permitiu Ben-Hadad se levantar contra o povo. Aí Eliseu disse: olha, é o seguinte, amanhã vai ter comida para todo mundo. Eu não vou ler o texto para ganhar tempo, né, queridos? Eu quero adiantar mais um pouquinho. Amanhã vai ter comida para todo mundo, não se preocupe. Aí um assessor do rei disse: você está doido? Nem a janela do céu se abrindo aconteceria isso. Eliseu, o homem de Deus, olhou para ele e disse: tu verás com os olhos, mas tu não vai provar. Diz a Bíblia que 4 leprosos, amado, 4 leprosos, estava com tanta fome que diz: se a gente ficar aqui, a gente morre, e se a gente sair, a gente morre. Vamos fazer o seguinte: vamos no arraial deles, da Síria, e se a gente morrer, morreu, se viver, viveu. Amados, Deus é lindo, Deus tem 4 exércitos, amados, Deus é lindo. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, uma coisa leva a outra. Deus tem 4 exércitos. Na mensagem que diz o Deus que batalha por nós, eu falo sobre isso, fica para outro dia. Amado, Deus usou o exército chamado Israel. 4 leprosos, israelitas, judeus. Eles começaram a caminhar para fora da cidade. Lá, o grande exército assírio, Deus fez que nos ouvidos deles, eles ouvissem um grande alvoroço, como se fosse um grande exército marchando. 4 leprosos andando. Os assírios ouviram como se fosse um grande exército levantando contra eles, de sorte que eles foram embora, deixaram tudo: ouro, prata, jumento, cavalo. Diz a Bíblia, não estou forçando texto. E os leprosos começaram a comer, beber, guardaram, esconderam o ouro, prata, e disse assim: isso não é justo, vamos contar para o povo. E diz a Bíblia, amado, que ele contou para o rei veio, todo mundo ficou saciado, todo mundo ficou saciado. Mas o aperreio foi tão grande quando o povo viu a comida, que diz o quê? O povo passou por cima daquele homem que não creu, e ele morreu, não desfrutou do milagre. Vamos correr um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Ixi, está bem pertinho, mas vou entregar. A incredulidade leva-nos a questionar a pessoa de Cristo. Leva-nos a questionar a pessoa de Cristo. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Em outra situação ele disse: eu não sou digno de desatar as alparcas dele, é necessário que ele cresça, que eu
Mas esse João, forte na fé, olha o que aconteceu quando ele estava preso. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-se, Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitas enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista aos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide anunciai João o que tende visto, o que tende ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aí João diz: ele mesmo, a palavra diz que ele ia fazer isso, a palavra diz que ele ia curar cego, levantar coxo, pregar o Evangelho aos pobres. E João foi restaurado na sua fé antes de ser morto por Herodes. João Batista talvez esperasse um Jesus diferente. A incredulidade impede que recebamos o que pedimos. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e se lhe é dada. Aí o que Tiago 1,6 diz, peça porém com fé. Peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. A incredulidade é um inibidor da fé. Jesus estava em um retiro espiritual, querido, no monte, com Tiago, Pedro e João. Os outros 9 estavam lá embaixo, discutindo com os fariseus. Chegou um homem, um pai de um menino endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Ele ficou triste, aperreado, discutindo com os discípulos. Aí Jesus desce e aquele homem roga, e aquele homem, um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe meu filho em quem tem um espírito imundo, e este onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma e range os dentes e vai defiando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero acreditar na bênção do meu filho. Aleluia. E ele alcançou, amados, porque ele pediu para Jesus ajudá-lo. 10. O incrédulo desobedece a Deus, amados. Enquanto o que tem fé agrada a Deus, o incrédulo desobedece a Deus. O povo foi no deserto de Zim. Miriam morreu, foi enterrada. Depois do enterro, o povo sente uma grande sede, começa a blasfemar, murmurar contra Moisés e Arão. Moisés e Arão se desespera. Aí Deus diz assim: Moisés, fala a rocha. Deus pediu para quê? Para Moisés falar a rocha. Mas Moisés, irmão, Moisés, na galeria dos heróis da fé, Moisés, ele duvidou que da rocha, depois de tudo que Deus já tinha feito, as 10 pragas no Egito, as codornizes, tudo, o mar vermelho se abrindo, Moisés duvidou que da rocha pudesse sair água. Aí Deus diz assim, puxa a orelha de Moisés e diz: o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber a este povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi, rebeldes, tiraremos água desta rocha para vós? Ponto de interrogação. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Deus pediu para ele ordenar a rocha. Ele feriu com o seu cajado 2 vezes, com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação. Mesmo na desobediência, Deus teve misericórdia do povo, permitiu que saísse água da rocha. A incredulidade pode nos levar a nos afastar de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Em outra tradução diz: mau e infiel, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3,12. Cuidado,
para que nenhum de vós tenha coração perverso, incrédulo, mau e infiel, que vos afaste do Deus vivo. Que nós, queridos, possamos ter fé suficiente para agradar a Deus. Porque uma das coisas que acontece quando nós não temos fé é a murmuração. O que é murmuração? Reclamação, queixa descabida contra Deus. 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Josué e Caleb foram os únicos que receberam herança individual, porque creram na promessa. Creram na promessa, que venhamos a crer, que venhamos manifestar a nossa fé, que venhamos crer mesmo diante do impossível, mesmo se as coisas estiverem difíceis, mesmo se as coisas parece que não vai dar certo, parece que a porta não vai se abrir. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que um milagre vai acontecer. Quando a Bíblia diz assim, Deus se lembrou de Ana e Deus se lembrou de Abraão, não significa que Deus se esqueceu, significa que Deus preparou um tempo para chegar com providência. Ana orou por muito tempo por um filho. Quantos filhos Ana teve? Quantos? 6. Para não dizer que é invenção minha, 1 Samuel 2:21. E teve Ana, depois que teve a Samuel, mais 5 filhos. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Fique com essa palavra em nome de Jesus.